Eu costumo ouvir comparações dos Estados Unidos da América com Roma, e que os Estados Unidos da América são a nova Roma decadente, velha, corrupta, decadente como o Império Romano do Ocidente, nos estágios finais de sua existência. Mas isso é verdade? Bem, vamos tentar olhar para algumas semelhanças que os Estados Unidos da América compartilham com o final do Império Romano, mas também vamos olhar para algumas diferenças e então vamos tentar chegar a uma conclusão. Vamos começar com as semelhanças. Uma desigualdade social, uma característica que os Estados Unidos compartilham com o final do Império Romano, é uma lacuna muito grande entre ricos e pobres. O coeficiente de Gini é uma medida para a desigualdade de uma sociedade, onde uma é uma sociedade absolutamente desigual, onde uma pessoa teria tudo, e todos os outros nada. E zero é uma sociedade perfeitamente igual, onde cada pessoa tem exatamente a mesma quantidade de riqueza. Às vezes também é dado em percentagem, então um valor entre 0 e 100. A antiga Roma tinha um incrivelmente alto 0,43 ou 43, e os Estados Unidos da América chegam a 41, quase tão alto quanto Roma. Então, enquanto isso parece ruim, devemos ter em mente que os Estados Unidos da América ocupam apenas o 54º lugar no mundo em relação à desigualdade de renda, e existem muitos outros países com uma desigualdade muito maior. Mas ainda assim, os Estados Unidos da América são bastante desiguais, comparáveis à antiga Roma. Em segundo lugar, pão e jogos, panem et circenses. Os antigos romanos tinham os jogos gladiatórios, onde famosamente os gladiadores lutavam uns contra os outros, ou contra feras selvagens, até a morte. Agora, você pode pensar que os americanos modernos não têm um equivalente, mas onde de fato as pessoas não são mais mortas por esportes, os esportes de luta brutais ainda são bastante difundidos. Aparentemente, o boxe não era brutal o suficiente. Então, em algum momento foi introduzido o Ultimate Fighting Championship, o campeonato de luta definitivo, onde os gladiadores modernos não lutam exatamente até a morte, mas às vezes também não muito longe disso, já que lesões graves são bastante comuns nesse esporte. Assistir pessoas lutando brutalmente, enquanto se está sentado em um sofá confortável e comendo batatas fritas, é o equivalente moderno de Parnin. E se isso não for brutal o suficiente, felizmente o grau de violência nos programas de TV modernos tem aumentado gradualmente nas últimas décadas, para que o americano moderno possa ter sua dose de violência, assim como os antigos romanos. Decapitações brutais e outras atrocidades agora são retratadas como padrão em muitas séries de TV, como se fosse a coisa mais normal, enquanto isso teria causado grande espanto apenas 25 anos atrás, e em outros 25 anos quem sabe. Então, ainda não existem jogos gladiatórios, mas palem em circenses sim, muito mesmo. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon, ou através da associação do YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Acho que Majorian agradeceria por apoiar um canal com o nome dele. Eu certamente agradeço. Agutibiamite 3. Pobreza. Após a crise do século III, mas especialmente nas últimas décadas do Império Romano do Ocidente, cada vez mais pessoas do Império eram pobres e tinham que viver no mais baixo da escala de existência. Mendigos, desabrigados e outras formas de pobreza se tornaram mais comuns à medida que os velhos dias de glória do Império lentamente desapareciam. Compare isso com as cidades americanas modernas, como Los Angeles e São Francisco, onde a falta de moradia é desenfreada. Milhares e milhares de pessoas vivem nas condições mais deploráveis, onde até mesmo países do terceiro mundo têm dificuldade em replicar isso. E, bastante bizarro, tudo isso acontece com um pano de fundo de esplendor tecnológico, arranha-céus e as casas altas dos ricos. A desigualdade de renda é muito visível em muitas cidades dos Estados Unidos da América,
e se mostra cada vez mais frequentemente de seu lado mais feio. 4. Decadência. Eu já falei bastante sobre o estado da cidade de Roma no final do século V e início do século VI d.C. Os dias de glória haviam acabado e Roma teve que suportar 3 brutais saques no século V. A população havia diminuído drasticamente e muitas partes da cidade agora começariam a entrar lentamente em decadência. Eu falei extensivamente sobre o estado de Roma durante esses tempos nestes vídeos aqui. Agora vamos olhar para as cidades americanas modernas como Detroit, Filadélfia e muitas outras. Há uma decadência generalizada e muitas partes dessas cidades caem em desuso, enquanto apenas algumas partes estão sendo mantidas e parecem agradáveis. Especialmente as regiões periféricas ou áreas pobres são deixadas para decair e caem completamente em ruínas. Soa bastante familiar, não é? Exatamente como Roma após cerca de 500 d.C., onde as partes mais externas da cidade começariam a cair em desuso, enquanto apenas as partes internas eram reparadas e mantidas. Muitas cidades americanas parecem estar seguindo os romanos tardios nesse aspecto. 5 guerras constantes. O final do Império Romano se encontrava enraizado em constante guerra, desde a terceiro até os últimos anos do Império Romano Ocidental, e posteriormente, continuando no Império Romano Oriental, havia quase constante guerra. Os Estados Unidos, após serem estabelecidos apenas 246 anos atrás, a partir do lançamento deste vídeo, também se encontraram enraizados em constante guerra. Guerra da Independência, guerra contra os britânicos, guerra contra o México, guerra contra a população nativa americana, depois uma grande guerra civil, depois guerra contra os espanhóis, depois a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Coreia, Vietnã, Iraque primeira vez, Afeganistão, Iraque segunda vez. Se você somar a duração de todas essas guerras, seria cerca de 150 anos mais da metade da existência dessa nação. O Templo de Janus teria estado aberto mais vezes do que fechado na história americana, lembrando-nos muito do Império Romano. 6. Polarização social. No final do Império Romano, poderia-se pensar que os romanos se uniriam contra os invasores bárbaros, mas não. Eles estavam ocupados lutando uns contra os outros em intermináveis guerras civis e também lutando uns contra os outros na vida cotidiana. Especialmente cristãos versus pagãos. Ambos se culpavam pelas invasões bárbaras, e havia uma enorme polarização social nas últimas décadas do Império Romano Ocidental. Podemos testemunhar algo muito semelhante nos Estados Unidos da América atual, onde há uma crescente polarização, não apenas em relação aos seus 2 maiores partidos, que se afastam cada vez mais do centro, mas também entre a população em geral, onde uma verdadeira guerra cultural está acontecendo. Crescente divisão política, culpando uns aos outros pelos problemas da sociedade. Isso é algo que os romanos teriam reconhecido imediatamente. Agora as diferenças. 1. Inovação. Enquanto o final do Império Romano, especialmente nos últimos 100 anos do Império Ocidental, era muito estagnado, não, até mesmo regredindo tecnologicamente, absolutamente não podemos dizer o mesmo sobre os Estados Unidos da América se os Estados Unidos da América realmente estivessem em declínio, como muitos declinistas comumente acreditam. Então, como se explica que as maiores, mais inovadoras e bem-sucedidas empresas do planeta quase sempre se originam dos Estados Unidos da América? Temos empresas extremamente inovadoras como a SpaceX ou a Tesla, que revolucionam o transporte pessoal e a energia sustentável e a exploração espacial devido à reutilização de foguetes, respectivamente. Temos também empresas inovadoras de hardware e software como a Apple. Concedido, a inovação deles tem sido escassa desde que Steve Jobs nos deixou, mas eles ainda são extremamente bem-sucedidos. Então temos muitas grandes empresas de tecnologia como Google, Twitter e muitas outras. E muitas novas estão surgindo constantemente. Os Estados Unidos da América continuam sendo um berço para a inovação, e o progresso tecnológico ainda está indo muito bem. Forte lá. Muito ao contrário do final do Império Romano, onde o declínio tecnológico era muito visível. Segundo, demografia.
Embora seja impossível obter números precisos, e ainda muitos livros estão sendo escritos sobre esse assunto, é muito provável que o final do Império Romano tenha visto um declínio populacional. Primeiro, a peste antonina nos anos 160 d.C. atingiu o Império, matando possivelmente até 20% de toda a sua população de 75 milhões. Então, nos anos 250, a praga de Cipriano atingiu, novamente matando milhões de pessoas em todo o Império Romano. Então, leis como o Decreto de Majoriano, a novela Majoriani Sextus, Santas Donzelas, Viúvas e sua sucessão, indicam fortemente que havia declínio populacional, e Majoriano procurou contrariar isso introduzindo leis que incentivariam as mulheres romanas a terem mais filhos. Então podemos assumir que o Império Romano do ano 400 d.C. pode ter tido uma população menor do que o Império Romano do ano 150 d.C., antes da peste antonina. Compare isso com os Estados Unidos da América e obtemos uma imagem muito diferente. Os Estados Unidos da América são um dos poucos países ocidentais que realmente têm uma excelente projeção populacional. Mesmo até o ano 2100, onde a população dos Estados Unidos da América é projetada para aumentar para 434 milhões. Pessoas atualmente são 331 milhões, enquanto países como Alemanha, Japão, China ou Rússia estarão todos diminuindo massivamente, e alguns nem mesmo alcançarão 70% de sua população atual até 2100. Portanto, os Estados Unidos da América são muito diferentes e vitais a esse respeito, e certamente não são compatíveis com a visão de uma sociedade em declínio 3, sem guerras civis constantes ou usurpadores. Obviamente não há usurpadores constantes surgindo onde o presidente então tem que enviar seus generais o tempo todo para destruir contra-presidentes, mas exatamente isso era a prática padrão absoluta no final do Império Romano. Isso começou durante a crise do terceiro século, onde dezenas de imperadores e contra-imperadores reinariam e lutariam uns contra os outros no período de apenas 50 anos. E nas últimas décadas do Império Romano Ocidental, havia um caos tão completo que se poderia dizer que era um salve-se quem puder. Era uma guerra civil constante. Todos lutavam contra todos, imperador contra contra-imperador, Magister Militum contra imperador, e vice-versa. Obviamente, isso não é o caso nos Estados Unidos da América, e mesmo que existam, como dissemos, problemas sociais, ainda haveria um longo caminho a percorrer para chegar perto dos níveis de guerras civis que eram prática comum nos últimos 100 anos do Império Romano Ocidental. 4. Geografia única. Neste vídeo aqui, eu expliquei por que o leste Império sobreviveu mais tempo e por que o Império Ocidental caiu primeiro. Uma grande razão para isso foi a geografia. O leste simplesmente tinha a geografia superior em combinação com as províncias mais ricas. E os Estados Unidos da América têm aqui ainda mais vantagem. Enquanto a Europa Ocidental, por exemplo, é realmente bastante aberta, está implementando uma política em que os imigrantes realmente precisam ter um influxo moderado, porque existem dois enormes oceanos, a oeste e a leste. Portanto, qualquer tipo de invasão é quase impossível, pois os vizinhos ao norte e ao sul não apresentam nenhum perigo. Além disso, os Estados Unidos da América estão implementando uma política em que os imigrantes realmente precisam ter algumas habilidades para poderem permanecer lá. Então, essa combinação de política de imigração mais rigorosa com uma geografia única que reduz o potencial de quaisquer invasões, dá aos Estados Unidos da América uma grande vantagem para o futuro. Então, em suma, apesar dos Estados Unidos da América compartilharem algumas semelhanças com o final do Império Romano, eu não acredito que os Estados Unidos da América estão em declínio. Problemas sociais, sim, certamente. Eles existem nos Estados Unidos da América, mas os estágios finais de um império moribundo me parecem muito diferentes. Na verdade, eu ousaria dizer que os Estados Unidos da América estão em uma posição muito vital, muito mais do que a maioria das nações deste planeta, especialmente em comparação com as democracias da Europa Ocidental. Então, eu não posso concordar que os Estados Unidos da América são a nova Roma. Se alguma coisa, eu acho que os Estados Unidos da América vão ressurgir desta crise do século III. E certamente perdurar por muito mais tempo,
do que muitos declinistas gostariam de nos fazer acreditar. E se você estiver interessado em como começou a queda do Império Romano, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado no estado da cidade de Roma em si naquela época, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias amici imperi Romani, e bene vale.